Queridos, o texto que eu trago hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versos de 20 a 24. Eu peço que você faça um esforço para se manter conectado, atento, não deixe que nada te perturbe nesse momento. Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece e que nos dá essa condição de darmos atenção à palavra do Senhor com todo o nosso coração. João, capítulo 12, versos de 20 a 24, diz assim o texto: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Até aí, amados. Bem, eu queria começar dizendo que a glória de Jesus Cristo, ela se revela em seu poder para salvar pessoas de todas as nações do mundo e em todas as épocas. Vou repetir, que é, aliás, o tema desse sermão nessa manhã. A glória de Jesus Cristo revela-se em seu poder para salvar pessoas de todas as nações do mundo, em todas as épocas. Esse é o nosso tema nessa manhã. Dizer isso tem um fundamento muito importante, amados, para que nós entendamos de fato qual o fundamento de se dizer que a glória da pessoa de Jesus Cristo manifesta-se no seu poder para salvar pessoas de todas as nações do mundo, em todas as épocas. Bem, a comunhão entre Deus e o ser humano foi lamentavelmente rompida. Ok, amados? Daí que eu queria partir. É fato, no que diz respeito ao aspecto existencial do ser humano, é que a comunhão entre o ser humano e o seu Criador foi lamentavelmente rompida. E essa drástica ruptura foi causada pelo pecado, ou seja, pelo triste fato do ser humano ter decidido viver violando os padrões determinados pelo seu Criador. Isso jogou o ser humano, jogou a humanidade numa existência alienada do seu Criador. Um teólogo do século XVII, conhecido pela tradição puritana, reformada, ele diz o seguinte, numa obra muito interessante dele, chamada Comunhão com Deus. Ele não está tratando do que nós estamos tratando aqui, mas nessa obra, Comunhão com Deus, John Owen, ele diz assim: por natureza, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem tem qualquer comunhão com Deus. Olha o peso dessas palavras. Por natureza, por nascimento, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem tem qualquer comunhão com Deus. Paulo, em poucas palavras, mostra o triste resultado desta alienação trazida pela ruptura da comunhão com Deus. Paulo diz assim, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Nova Versão Transformadora diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. É muito interessante essa tradução, porque, de fato, o termo grego aponta para isso.
depois do pecado, o ser humano não consegue alcançar a glória para a qual ele foi criado. Depois do pecado, ele não consegue andar conforme a glória com a qual ele foi criado. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a carência do ser humano. Isso tudo. Por mais que o ser humano manifeste muitas belezas por conta da sua criação, por mais que os aspectos da criação humana, o homem em seu ser, seu existir, ele consiga manifestar o quanto ele é uma criação gloriosa da parte de Deus, ele não alcança o seu máximo. E nós vemos a humanidade tendo desabrochado de uma forma maravilhosa. Nós olhamos para o fazer do ser humano, para as conquistas do ser humano, mas não somente isso, para as capacidades emocionais do ser humano, afetivas do ser humano, o quanto o ser humano é capaz de amar, mas ele nunca atinge o máximo com o qual ele fora criado. Isso por conta do seu desligamento, do rompimento da comunhão com o seu Criador. Então, essa ruptura, ela é tão séria que gerou uma cegueira e uma ignorância quanto à própria existência de Deus. Olha o abismo em que o pecado, causando essa ruptura de comunhão entre Deus e o Criador, joga o ser humano. Ou seja, essa ruptura é tão séria que gerou uma cegueira e uma ignorância quanto à própria existência de Deus. O homem está tão cego que ele chega a duvidar da existência de Deus. Aí tem o agnosticismo, que vai dizer o seguinte: se ele existe, eu não tenho como saber se ele existe. Há uma treva nisso aí. E também tem o ateísmo, que afirma categoricamente: não, ele não existe. Deus não existe. O que eu consigo ver e entender do mundo e da vida, eu tenho que chegar a essa conclusão: Deus não existe. O que é isso, amados? Uma cegueira e uma ignorância. Eles não estão inventando coisas, é o estado natural deles, amados. Olha o abismo, queridos. Olha o abismo. E ele tem que se haver com uma existência que ele não pode negar. E muito exercício foi feito até mesmo para se negar que essa existência não é uma ilusão que estamos tendo, de tanta coisa que falta nela. E aí temos a tradição de Descartes, né, que diz: eu penso, logo eu existo. Eu duvido de tudo. E quando eu estou duvidando, eu não posso duvidar de que eu duvido. Então eu estou pensando. E se eu penso, eu existo. E ele tem que se haver com essa existência. Mas a cegueira em que ele foi mergulhado é tão grande, tão triste, que ele passa, de fato, a questionar a própria existência de Deus. Claro, amados, estar em uma condição de cegueira e de ignorância em relação a Deus já é, obviamente, uma consequência desse desligamento, já é um certo juízo, ok, amados? Já é um certo juízo. E voltando aqui a esse teólogo que eu citei, John Owen, e seguindo aqui o seu pensamento, ele diz então: por natureza, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem tem qualquer comunhão com Deus. Ele continua: os homens, em tal condição, não podem ter esperança nem Deus no mundo. Ele está se referindo a Efésios 2,12, que diz, né, que nós vivíamos sem Deus e, por consequência, sem esperança no mundo, ou sem esperança e sem Deus no mundo. E continua John Owen: pois estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. E aí ele vai dizer o que me interessa aqui nessa manhã, nesse momento com vocês. Ele diz assim: a manifestação da graça e da misericórdia perdoadora, que é a única porta de entrada para tal comunhão, não é confiada a ninguém senão a Ele mesmo, Deus. E, amados, acho linda essa conclusão de John Owen. Ele diz, vou repetir: a manifestação da graça
e da misericórdia perdoadora, que é a única porta de entrada para tal comunhão, não é confiada a ninguém, senão a Ele mesmo, Deus, em quem elas estão, por quem essa graça e misericórdia foram compradas, por meio de quem elas são dispensadas, o qual as revela do fundo do coração de Deus. Evangelho de A a Z, amados. A boa nova de salvação. John Owen está dizendo que a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, da misericórdia perdoadora, é a única porta de entrada para a comunhão de Deus. Vejam bem, ele não está dizendo aqui que o conhecimento teórico da graça e da misericórdia de Deus é a única porta de entrada. Não, ele está dizendo a manifestação dessa graça. Okay? A manifestação dessa graça e dessa misericórdia perdoadora é que, de fato, é a única entrada para a comunhão com Deus. E, queridos, essa única porta de entrada para a comunhão com Deus começou a ser aberta para o mundo a partir do chamado de um homem conhecido como Abraão. Ok, amados? Então, você tem a criação do ser humano revelada pelas Escrituras, você tem o triste capítulo da queda do homem, está lá em Gênesis, e você tem essa porta da graça e misericórdia perdoadora, a única porta de entrada para a comunhão de novo com Deus, sendo aberta a partir do chamado de um homem conhecido como Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão para sair de sua terra, de sua cidade, e deixar também para trás o seu antigo modo de vida, e ir para uma cidade que ele mostraria, e lá ele viveria segundo a vontade divina. O Senhor estava ali também chamando pessoas de todos os povos, línguas e nações para entrarem, retornarem à bendita comunhão com Deus que tinha sido perdido. É coisa maravilhosa demais, amados. Aquele chamado de Abraão foi um chamado para toda a humanidade. E a promessa feita a Abraão, queridos, dizia que nele seriam abençoadas todas as famílias de Israel da terra. Ok, amados? Olhem então se não é essa graça e misericórdia perdoadora se abrindo como única porta para todos os povos, amados. Então está lá em Gênesis capítulo 12, esse chamado de Abraão. Diz assim o texto: o Senhor disse a Abrão, aqui uma curiosidade com o nome Abrão, né? Primeiro ele era conhecido como Abrão, depois o Senhor, lá no capítulo 17 de Gênesis, passa a chamá-lo de Abraão. Abrão já é um nome bastante interessante, que se refere a algo como um excelso pai, ou um pai grandioso. Mas Deus torna o nome dele, passa a chamá-lo de Abraão, ou seja, pai de multidões, pai de nações. Então está lá no chamado, lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, amados, em Gênesis, o bendito e único Deus Criador está começando a chamar os homens perdidos em seus pecados para, através de uma comunhão restaurada, tornarem-se parte do seu povo para toda a eternidade, amados. E isso incluindo, novamente, pessoas de todos os povos, todas as línguas
e todas as nações. Pois bem, amados, o chamado de Abraão, podemos dizer, é um chamado extensivo a toda a humanidade. Um convite que ecoa por toda a Escritura Sagrada. Eu vou citar apenas um exemplo, onde esse convite de Deus para toda a eternidade ecoa de um modo maravilhoso e lindo. Isaías 45, verso 22, diz assim: olhem que coisa maravilhosa, que afeto no coração de Deus. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Não é lindo, amados? Afetuoso esse convite de Deus para toda a humanidade. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra. Olha nós aqui, amados. Olha nós aqui. E aí, a grande e maravilhosa obra de salvação realizada por Deus no mundo, através de Jesus Cristo, tem como um propósito possibilitar a vinda de pessoas que são chamadas de todas as nações, de toda a extremidade da terra. Você pode entender muito bem isso lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, amados. E Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo é ainda mais explícito quando ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então não há um elitismo na questão da salvação. É um chamado para todos os povos, primeiro do judeu e também do grego, aqui simbolizando os gentios, pessoas de outras nações. E aí, queridos, chegamos no texto lido em João, capítulo 12, nos versos 20 e 22, nos mostra um belo exemplo dessa realidade que tem sido repetida ao longo da história e continuará a se repetir até que Cristo venha. A que realidade eu me refiro? A realidade de pessoas de todas as nações sendo atraídas pela pessoa de Cristo, para então encontrarem o resgate da comunhão com Deus, a comunhão que havia sido perdida pelo pecado. Não é isso que diz o texto lá, no capítulo 12 de João, que foi lido aqui, no verso 20, diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Bem, importante a gente entender o que está acontecendo aqui, amados, é que, com o passar da história, alguns homens de outras nações, primeiro foram atraídos pela religião monoteísta dos hebreus. Aqui, por exemplo, os gregos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses, ou pseudodeuses. Mas eles, de alguma forma, foram atraídos pelo monoteísmo do povo hebreu. Então, o que eles são os chamados prosélitos, ok, amados? Se convertem, embora sendo de outras nações, se convertem ao Deus dos hebreus. E eles passam a fazer parte dos festivais, das questões litúrgicas, até onde lhes era permitido. Por exemplo, no templo, eles não podiam atravessar de um certo limite, eles ficavam no pátio dos gentios, mas eles estavam, de fato, adorando e servindo ao Deus dos hebreus. Então, alguns homens de outras nações, primeiro, eles foram atraídos pelo monoteísmo dos hebreus. E agora, aqui, nesse momento, eles começam a ser atraídos pela pessoa de Jesus, o Salvador do mundo. Eu vejo aqui essa beleza de Deus, né, na sua providência, né, movendo as pessoas, conduzindo as pessoas. Jesus falou: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim.
É interessante olharmos para as pessoas dessas nações, né? Primeiro saindo do politeísmo, pensando que há várias divindades, e agora se convertendo a um monoteísmo hebreu, que serve e adora o Deus vivo, o único Deus. E agora, então, eles começam a ser atraídos por Jesus Cristo. De novo, aqui o texto que nós lemos. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Para que esses homens gregos queriam ver Jesus? Nós podemos perguntar isso, né? O que lhes interessava? O que chamava a atenção em Jesus Cristo? Vejam bem, eles tinham se convertido de uma religião politeísta. Você deve ouvir muito falar do panteão dos deuses, né, gregos. Se converteram ao Deus único, passaram a seguir a palavra que estava entregue aos hebreus, e de repente lá, Jesus andava também pelo templo, frequentava esses lugares e essas festas, essas ocasiões, e eles começam a se interessar daquilo que eles ouvem de Jesus Cristo. Então, essa pergunta é uma pergunta coerente. Para que esses homens gregos queriam ver Jesus? E, queridos, muita possibilidade é levantada, há uma discussão entre os teólogos, mas eu acompanho aquela compreensão que diz o seguinte: de acordo com o que segue aqui no texto, fica claro que o desejo dos gregos estava ligado ao grande tema da salvação. Ok, amados? Quando você olha como que Jesus responde para eles, você entende que eles queriam, o que interessavam em Jesus Cristo era o grande tema da salvação. É muito interessante que Jesus nunca ignorou o que está no pensamento humano, não é verdade? Aliás, ele deu muitas respostas segundo aquilo que ele compreendia que estava no coração. Por que vocês estão pensando isso? Ele aqui, presente em espírito e em verdade, sabe o que cada um de nós está pensando, está fazendo. Se você está aqui agora, nesse momento, ou se está tendo a sua atenção dividida por alguma coisa, ele conhece a mim e a você, seu coração. E ele sempre respondeu a partir daí, queridos, sempre. Então, sempre que Jesus dá uma resposta, ele dá coerentemente com aquilo que ele está vendo no coração. E a resposta que ele passa a dar tem a ver com o tema da salvação. Bem, falando desses gregos, a sabedoria dos gregos tinha naufragado, amados, por ter falhado em satisfazer aos anseios mais profundos do coração humano. Então, aqueles gregos já sabiam que a sua sabedoria havia falhado. O apogeu da filosofia grega acontece 5 séculos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, 5 séculos antes de Cristo, os gregos tinham experimentado um apogeu de sua filosofia. Uma filosofia que mudou a história do Ocidente inteiro. Mas ainda assim, amados, a sabedoria dos gregos tinha naufragado por ter falhado, melhor dizendo, em satisfazer os mais profundos anseios do coração humano. E acontece que, com base naquilo que aqueles gregos tinham ouvido de Jesus, eles estavam esperançosos de que Jesus poderia dar aquela paz às suas mentes, que nenhum outro conhecimento tinha dado. Estão entendendo o que temos aqui, amados? Eles estão na sua religião politeísta, com um conhecimento muito elevado, um conhecimento que mudou a história do Ocidente, foi o advento da filosofia grega, 5 séculos antes de Cristo, mas na sua busca eles não encontram o que satisfaz o coração humano. Então, se convertem do politeísmo ao monoteísmo e do povo hebreu. E agora aqui, então, eles começam a seguir a religião monoteísta, mas eles continuam com algo faltando. E quando eles começam a ouvir de Jesus Cristo,
E a gente pode entender que naquela época a própria religião dos hebreus, a religião de Israel, já estava sofrendo de muitos equívocos, não é? Era muito litúrgico, muito ritual, muito legalista em algum sentido, e eles começam a ouvir de Jesus. Então, eles começam a nutrir no seu coração que aquele homem poderia ter a paz que eles procuravam. Então, eu queria falar agora, amados, da resposta de Jesus à solicitação de alguns gregos através de Filipe e através de André. Jesus, em resposta a esse pedido, Filipe, queremos ver Jesus. Eles vão educadamente, eles chamam Filipe de Senhor. Senhor. Eles sabiam que Filipe conhecia de perto Jesus. E muito interessante que eles procuram Filipe. Filipe tinha um nome grego, né? Assim também como André. Então havia uma identificação, e eles sabiam que esses homens conheciam Jesus de perto e poderiam levá-lo a Jesus Cristo. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus, em resposta, fala claramente de sua morte. Verso 23 diz assim: Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Por que essa resposta, amados? Jesus, Senhor, tem uns gregos aqui, que estão aqui, por essa região, vieram para essa festa porque eles se tornaram monoteístas. Eles acreditam na lei de Moisés, acreditam no Deus de Moisés, e eles estão querendo te ver. Por que essa resposta? Jesus, em resposta, começa a falar claramente da sua morte. Olha, chegou a hora do Filho ser glorificado. Ele disse: se o grão de trigo não caindo sobre a terra não morrer, fica só esse grão de trigo. Para que haja frutos, ele precisa morrer. E a minha pergunta é: por que essa resposta? Por que a morte de Jesus, comparada aqui ao grão de trigo sobre a terra e morto, entra como uma analogia perfeita para responder alguns gregos? Queridos, no pedido dos gregos, Jesus começa a ver a semente da sua obra, a semente do seu sofrimento, ou seja, uma numerosa posteridade espiritual. E isso, amados, fora prometido ao Messias como fruto do seu sacrifício. Lá em Isaías 53:10, diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, a Jesus Cristo, e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. E continua no verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que o Senhor está dizendo para aqueles homens que estão se interessando pela pessoa dele é o seguinte: a parte da minha morte, sem a minha morte, eu não posso fazer nada por vocês. Somente por meio de sua expiação substitutiva, Jesus poderia salvá-los. Somente através da sua cruz, Jesus poderia salvar aqueles homens que estavam em busca de algo mais. Somente por sua morte, o Senhor conseguiu salvar a todos nós. Essa foi a resposta que ele deu àqueles homens. E aí, amados, eu chamo a atenção para algo muito maravilhoso em Cristo. A gente não pode esquecer do seguinte, que nessa época aqui, que João está relatando esses eventos, Jesus tinha acabado de entrar triunfantemente em Jerusalém, sobre um filho de jumento,
sobre um animal, e todos jogando os ramos e cantando hosanas ao que vem em nome do Senhor. Um reconhecimento de um rei. Isso tinha acabado de acontecer, amados. E aquilo, com certeza, deixava estampada a popularidade que Jesus estava ganhando. Mas o que ele está dizendo aqui para os gregos, que na sua curiosidade, na sua busca, procuram 2 de seus discípulos e dizem assim, a gente pode ter um encontro com ele? O que ele está dizendo para essas pessoas e diz para nós, amados, a minha popularidade, que vocês acabam de ver, não pode fazer nada por vocês. O que pode fazer tudo por vocês é a minha morte. Se o grão de trigo caído sobre a terra não morrer, ele fica só o grão de trigo. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Estão entendendo aqui? Para que beleza de realidade o Senhor está apontando os nossos olhos com a sua resposta? Somente por meio da sua expiação substitutiva. Ele poderia salvar aqueles homens, poderia fazer alguma coisa por aqueles homens em sua procura. E aí, amados, a gente pode pensar no seguinte: primeiro, que a morte de Cristo revela qual é a realidade do ser humano. Ok, queridos? Porque se a realidade do ser humano levou Cristo a tamanho sofrimento, qual é então a sua condição espiritual, queridos? Mas ao mesmo tempo, a disposição de Cristo para a cruz mostra o tamanho do seu amor pelo ser humano perdido. Deus amou o mundo de tal maneira. Amós trouxe uma coisa aqui muito importante na hora da liturgia, que esses textos que são muito conhecidos, eles impõem um desafio para nós. A gente passa reto quando sabe e conhece esse texto. E aí a gente deixa de olhar para aquelas belezas como um diamante, sabe, que você tem que prestar atenção, virar. Você vai observando a sua beleza. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam que e Jesus Cristo estava totalmente convencido disso. Estava mostrando para aqueles homens que o que ele tinha vindo fazer só conseguiria fazer de fato se ele se entregasse voluntariamente para a cruz e morresse por eles. Amados, tem coisas aí que a gente vai longe, mas eu quero parar aqui e fazer uma aplicação para a nossa vida, ok, amados? O que isso tem a ver conosco? Por que é relevante uma pregação como esta, uma igreja cristã em nossos dias? Por que é relevante uma pregação como essa para uma igreja cristã, como estamos aqui? E pelo que se percebe, todos convertidos. Mas por que é relevante trazer um sermão com um tema como esse? Essa é uma pergunta muito importante. Nós já falamos das razões que levaram aqueles homens gregos a procurarem, se interessarem por Jesus Cristo. A sabedoria dos gregos tinha naufragado por ter falhado em satisfazer os anseios mais profundos da alma do ser humano, do coração humano. E, com base naquilo que eles estavam ouvindo de Jesus Cristo, ou sobre Jesus Cristo, eles estavam esperançosos. Quem é esse homem? Com certeza, alguns sermões, algumas falas de Jesus foram replicadas para ele. Aqueles discípulos de Jesus sempre fazem isso, né? Nós falamos de Jesus para as pessoas, né, amados, como discípulos de Cristo. Sabe o que diz a palavra de Deus? Isso até hoje, né, por aí. Você está conversando com alguém que está passando por uma situação, e você para e pensa, meu Deus, que situação pesada é essa que essa pessoa está passando, atravessando. E aí você lembra, olha, a palavra de Deus diz isso. E quem sabe esses gregos por ali, vindo para a festa em Jerusalém, eles
Em suas conversas começam a ouvir, olha, tem um rabi que está falando, pregando, e ele diz isso, isso e isso. E mais, ele faz isso, isso e isso. Esses homens começaram a nutrir no seu coração, em seus corações, esperança. O que, amados? Esperança. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Será que ele não diz o que eu preciso? Será que ele não fala justamente aquilo que minha alma procura? Esses gregos, que tinham um conhecimento top, filosófico, sobre tudo, ou quase tudo, para a sua época. Um pensamento apurado, afinadíssimo, sofisticado, profundo. Mas eu queria dizer o seguinte, amados, estou fazendo uma aplicação para nós, ok? Para a gente concluir. Preste atenção nisso, para não perder o mais importante desse sermão. A obra poderosa do Espírito Santo, de modo algum, invalida a racionalidade humana, tá, amados? Estamos falando de filósofos, possíveis filósofos, eles são chamados aqui de helenos. A obra do Espírito Santo, de modo algum, invalida a racionalidade humana. Muito ao contrário. A racionalidade humana é socorrida pela obra de Deus em nossos corações. E assim, ela é habilitada para compreender o que há de mais urgente nessa existência. Porque a filosofia procura prescrutar sobre a existência, o que é o mundo, o que é a vida, por que estamos aqui, o que podemos esperar, por aí vai. Então, a obra do Espírito Santo não invalida a racionalidade humana, amados. Muito ao contrário. A racionalidade humana, ela é socorrida pela obra do Espírito Santo para que ela possa compreender o que há de mais urgente para a vida de um ser humano, a sua condição espiritual. E nessa condição espiritual, ele vai definir entre passar a eternidade alienado de Deus ou passar a eternidade numa profunda comunhão com Deus. Aqueles gregos, com a ajuda de Deus, estavam ouvindo sobre Jesus Cristo e queriam vê-lo pessoalmente. Eles estavam buscando o que ainda não tinham encontrado. Ok, amados? E estou fazendo uma aplicação para nós, amados, para o nosso tempo, ok, amados? Para os dias de hoje. Muito se espera hoje da ciência. Aqui a gente está falando de um povo que trouxe aquilo que é conhecido como pensamento grego, a filosofia, que mudou a história do Ocidente, amados. Não podemos ignorar isso. 5 séculos antes de Cristo, estava acontecendo um movimento na Grécia que estava mudando o pensamento humano, marcando. E hoje em dia, amados, muito se espera da ciência, né? O científico é tratado como top. Mas como a ciência tem falhado nas questões espirituais? Como naqueles gregos, amados, com a sua filosofia. Ela tinha naufragado, porque ela falhou em responder aos anseios. Compreendo que, diante dessa pergunta, a resposta é essa, a resposta é aquela, mas e esse anseio que está aqui, que eu não consigo nem dar voz? Essa sabedoria não responde. Hoje em dia, muito se espera da ciência, mas como ela tem falhado nas questões espirituais. Queridos, em termos científicos, o ser humano pode dizer o seguinte: poxa, a ciência possibilitou o envio de naves tripuladas por seres humanos até a Lua. Oh, que passo gigante! O conhecimento científico nos capacitou a entrarmos numa nave
e irmos até a Lua. Então, a humanidade pode continuar dizendo, a ciência possibilitou também o envio de naves não tripuladas às distâncias mais extremas desse vasto universo. E de lá capturamos imagens que ficamos abismados, que daqui não vemos nem um faixinho de luz. Nós enviamos, por causa da ciência, essas naves até lá. E conhecemos aquilo que nem enxergamos a mínima luz. E não é só isso, não é para fora, não? Podemos dizer, olha, a ciência nos capacitou com os nossos aparelhos a irmos ao interior das células, a chegarmos aos átomos. Muito se espera da ciência hoje, amados. E ela tem nos dado coisas maravilhosas. De fato, o conhecimento científico nos fez entrar em naves tripuladas por seres humanos. Perdoe-me aqui a redundância. Chegarmos até a Lua. Darmos esse passo gigante. Mas a ciência não me ajudou a dar um passo na direção de Deus. Esse é o ponto, amados. Esse é o ponto. Alguns dias eu conversando com uma querida, por mensagem de WhatsApp, e diante da questão que sempre é trazida, e a ciência? Essa questão já vencida, mas insistente, fé e razão, fé e ciência. E minha resposta para essa pessoa foi, o problema do ser humano não é racional, é do coração. Ok, amados? A ciência, ela continua muda para o ouvido que continua surdo. O problema não é fé e razão. O problema é razão e coração. Esse é o problema. Por exemplo, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus para todos. Ok, queridos? Mas o problema da humanidade não é intelectual, é do coração. Está aí. Toda a natureza. Mas só enxergam que, de fato, toda a criação está proclamando a glória de Deus para aqueles que já creem. Porque, amados, diante de toda a criação, com o desenvolvimento da ciência, inclusive, era para hoje muito mais nós estamos compreendendo o quanto ela fala de um Criador. Uma coisa é olhar a beleza do sol, do céu, das estrelas, das flores, e dizer que coisa maravilhosa. E outra coisa é, por conta do conhecimento científico, nós hoje não termos ampliado essa capacidade da própria criação falar para nós. Quem criou isso foi o Deus Todo-Poderoso. Ok, amados? Então, eis aí, é porque o coração do humano está obscurecido por trevas. Ok, amados? É a questão do coração, amados. Não é racional. E olham o que Jesus diz lá em João 5,40, quando ele está dizendo para os religiosos da época, dizendo assim, olha, vocês examinam a Escritura, a Bíblia Sagrada, a lei de Moisés, porque vocês estão procurando nelas, nas Escrituras, a vida eterna, ok? E ele diz, mas são elas que testificam de mim, acerca de Jesus. Olha o que Jesus fala, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Querer tem a ver com a mente ou com o coração? Com o coração, amados, com a vontade. Então, a questão do ser humano não é racional, é do coração. Mas eu estou aqui numa aplicação para nós do porquê trazer um sermão como esse numa igreja cristã em nossos dias. Queridos, aqueles gregos viram que, por mais que eles tivessem conhecimento, tudo havia naufragado por sua incapacidade de dar resposta para a alma, para o coração, para os anseios mais profundos do espírito humano. Fazendo uma aplicação para nós, de fato, nós nos demos conta de que outros sistemas de pensamento,
nós nos demos conta de que outros projetos de vida com fundamentos diversos, presta atenção, nós nos demos conta de que outros recursos maravilhosos do mundo, por mais maravilhosos, também naufragaram em ter a capacidade de satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Nós estamos certos disso, amados? Nós estamos conscientes de que nem mesmo projetos religiosos sem Cristo são capazes de responder aos anseios do nosso coração? Vejam Nicodemos, amados. Um doutor nas Escrituras Sagradas, um religioso muito reconhecido por seu rigor, sua precisão. Mas quando ele soube de Jesus, ele foi lá buscar, porque ele buscava algo mais, amados. Nós estamos convencidos disso, amados. Que nem mesmo uma religião como a evangélica, sem Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, é capaz de responder aos anseios do nosso coração. Nós estamos convictos, quanto estava convicto o apóstolo Pedro, porque tem hora, amados, que a história de Jesus, a vida de Jesus nos espreme e pede de nós compreensões. Jesus, quando estava falando, por exemplo, que ele era o Filho de Deus vindo ao mundo, mas ele ia passar pela cruz, ia morrer. As pessoas começaram a abandoná-lo, deixá-lo. Que negócio de morte, que negócio de Deus morrendo. E aí ele pergunta para aqueles que ficaram, que não abandonaram: vocês também vão me deixar? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Você está convencido disso? Porque senão, amados, se não houver essa convicção, nós ficamos dando volta em outras possibilidades. Você já se deu conta de tudo isso, que somente através de Cristo e sua cruz, a sua alma encontra de fato o que mais anseia. E aí, amados, eu queria dizer o seguinte, estou concluindo, amados, alguns comportamentos, até mesmo entre cristãos, denunciam que há equívocos nesta questão. De que somente no Cristo crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia, eu encontro o que a minha alma almeja. Por quê, amados? Eu disse que alguns comportamentos, até mesmo cristãos, denunciam que há uma questão aí a ser resolvida. Porque hoje, amados, as pessoas devotam totalmente seu tempo, sua força, sua energia para buscar soluções de questões particulares e ignoram questões universais, sabe? Se consomem em questões temporais, ignoram as eternas. Especialmente no tempo que nós vivemos, amados. Muito secularizado, muito ligado ao imanente, ignorando o transcendente, embora seja assombrado às vezes pelo transcendente, mas está tudo aqui. Então, pessoas que se consomem em questões temporais, ignorando as eternas. Que é um exemplo triste que eu vou dar. Em que faculdade o meu filhinho vai estudar é uma questão que me tira o sono hoje. Mas onde ela vai passar a eternidade nem se passa por minha cabeça. Olha, amados. Eu vou repetir aqui por causa do telefone, amados. Sabe, eu estou falando de pessoas que se consomem com questões temporais, ignorando as eternas. E aí o exemplo que eu trouxe foi esse. Em que faculdade o meu filhinho vai estudar? É algo que me tira o sono, é uma questão que me tira o sono, mas onde o meu filhinho vai passar a eternidade, nem passa pela minha cabeça. Não me preocupa. Por quê? Há outra possibilidade que não Cristo para o filhinho? De modo nenhum. Então tem que me tirar o sono também.
a minha preocupação com a eternidade desse meu filho, dessa minha filha. Só um exemplo, amados, para dizer como que hoje o ser humano se consome por questões temporais, ignorando as eternas. Queridos, quando nos damos conta disso, é sempre tempo de voltarmos para o encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Salvador, tá, queridos? Não se enganem. A vida imprensa. Como eu falei aqui outro dia, a poeira turva os olhos, e quando a gente vê, a gente está distante daquele de quem a gente precisava estar perto. Nós podemos até pensar em uma busca religiosa, mas que ainda não tem o Cristo vivo. Citei aqui o exemplo de Nicodemos. E com muita tristeza, amados, nós temos visto um grande número de evangélicos de nossos dias sem o Cristo dos evangelhos. Que, amados? É a famosa religião pragmática. Aí a gente vê, as prateleiras dizem muita coisa sobre o nosso tempo, não é verdade? Cristo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior coaching. Mas o Cristo morto e ressuscitado, é só esse que pode salvar, amados. Com muita tristeza, amados, nós vemos em nossos dias um grande número de evangélicos sem o Cristo do Evangelho. O Cristo que foi procurado pelos gregos. E não é de hoje, queridos, que teólogos sérios vêm suspeitando da saúde do evangelicalismo. E eu pergunto, a doença não estaria justamente na necessidade de um encontro pessoal com Jesus? O Jesus das Escrituras. Não um Jesus genérico, não um Jesus ressignificado. O Cristo das Escrituras. O que ele disse para aqueles gregos foi, se eu não morrer, eu não posso fazer nada por vocês. Porque a condição de vocês é essa, a pior. Mas o meu amor por vocês é esse, o eterno, o glorioso. E ele se entregou por isso. E sempre que vamos a Cristo, amados, o que nós encontramos? A comunhão restaurada com Deus. Ok? O que mais precisamos? Eu comecei aqui dizendo, amados, que a glória de Jesus Cristo revela-se em seu poder para salvar pessoas de todas as nações do mundo e em todas as épocas. Não deixe nada mudar essa perspectiva na sua vida. E se você pensa nisso, que somente Cristo pode salvar pessoas de todas as nações, em todas as épocas, você há de se incomodar com a condição espiritual das pessoas. Eu concluo com duas questões aqui. A nossa expectativa quanto ao mundo inteiro. E aí eu pergunto, o seu conhecimento de Cristo hoje, eu falo isso com muita solenidade do meu coração, amados. O teu conhecimento de Cristo hoje é tal que alguém com pensamento como pensamento grego, sabe? Pode te procurar e dizer, tudo bem, me apresenta esse Jesus. Você tem como fazer como Filipe, que procurou André e disse, André, os gregos querem ver Jesus. Tem alguns gregos aqui querendo ver Jesus. E o que eles fizeram? Eles foram a Cristo, foram a Jesus. Tem os gregos querendo te conhecer. Na expectativa para esse mundo que nós vivemos. Você está nesse lugar? Se alguém te pedir, me apresente Cristo. Você tem acesso a Ele. E também, quanto à nossa esperança, quanto ao nosso presente e o nosso futuro, você está em paz de que o mais urgente para a sua vida, Ele fez, e para sempre. E como eu falei, infelizmente, a tendência é nos fazer focar só no temporal, ignorando o eterno. Não, o que eu tenho que resolver, José,
É como que vai estar o meu saldo em 2028. E todo o meu empenho tem sido para isso. O quanto eu terei crescido? Tudo bem, tudo isso é muito lícito. O Senhor nos criou para crescermos e crescermos bem. Mas o quanto é o eterno? Você está batalhando na sua vida, batalhando, lutando muito, e hoje tem que batalhar muito. Tem que estudar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas você está em paz quanto ao seu espírito, quanto à sua eternidade. Se você entendeu que o Cristo em quem você crê, só Ele é capaz de resolver essa questão, você está em paz. Se você acredita de fato que Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Embora você possa olhar para a sua vida e dizer, ó, está uma suadeira, não paro de trabalhar. Mas quando eu deito no meu travesseiro, eu digo, obrigado, Senhor, porque as mansões celestiais já estão preparadas para mim. Se eu tiver um infarto de tanto trabalhar, eu sei para onde estou indo. Porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Então, amados, quem confia em Cristo, por paradoxal que pareça, ainda que muito atabalhoado, vive em paz. Que, amados, é a paz que excede a todo entendimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.